Olá, pessoal! Esta aula é extremamente importante porque eu vou explicar para vocês como vocês devem fazer para construir um parágrafo. Seja um parágrafo de um texto dissertativo ou seja um parágrafo de um texto narrativo. Lembrando, pessoal, que um texto em prosa, ele é composto por parágrafos. Então, qual que é a diferença entre um texto em prosa e um texto em versos? Um texto em versos seria um poema e um texto em prosa seria um texto composto por parágrafos. Então, se o texto em prosa é composto por parágrafos, nós temos que saber o que é um parágrafo. Bom, vamos relembrar alguns conceitos. Nós vimos que frase, ela pode ser nominal ou pode ser verbal. O que é uma frase nominal? É aquela que não contém verbos. E frase verbal é aquela que contém verbos. E aí você entra no conceito também de oração. Para ser uma oração, tem que ter verbos. E você conta a quantidade de orações de um período através do número de verbos. E o que é um período? O período, ele pode ser simples, ou seja, tem apenas uma oração, ou ele pode ser composto, com mais de uma oração. E o que é parágrafo, afinal de contas? Parágrafo é um conjunto de períodos. Dentro de um parágrafo, você deve ter cerca de 4 a 5 períodos no máximo, ok? Então vamos lá para o conceito de parágrafo. O que é o parágrafo? O que ele come? Onde ele vive? Se você sente saudades do parágrafo? Se você conhece a família do parágrafo? Brincadeira. Então, gente, o parágrafo é uma unidade de composição num texto, em prosa, constituído por um ou mais período, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a qual se agregam as outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Ou seja, um parágrafo tem que ter uma ideia núcleo, que nós chamaremos de tópico frasal. A gente já vai ver isso. Então, o parágrafo tem que ter uma ideia núcleo e através dessa ideia núcleo, depois de você apresentar essa ideia núcleo, você desenvolve essa ideia núcleo dentro do parágrafo. Você não pode, pessoal, ficar mudando de ideia dentro do parágrafo. Você tem uma ideia núcleo e é ela que você desenvolve, esse tópico frasal, ok? E você desenvolve através dos períodos. Bom, e o que acontece? Eu coloquei uma citação aqui para vocês e eu vou ler, ok? Mas os slides estão aí presentes no material de apoio. Você pode depois fazer uma leitura você mesmo, refletir sobre o assunto. Mas o parágrafo padrão. O que é parágrafo padrão? É aquele que é mais comum e também é o mais, não só mais comum, mas também o mais, eu vou colocar a palavra correto para usar. Em geral, o parágrafo padrão, aquele de estrutura mais comum e mais eficaz, é essa palavra que me faltava, eficaz, o que justifica seja ensinado aos principiantes, consta sobretudo na dissertação e na descrição, de 2 e, ocasionalmente, de 3 partes. A introdução, representada na maioria dos casos por um ou mais períodos curtos iniciais, em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia núcleo. Então, pessoal, olha só, eu achei importante essa citação porque ele fala, né, que o parágrafo padrão é aquele mais eficaz, é este que eu vou explicar para vocês. E este parágrafo padrão, ele é usado na dissertação, porque a dissertação é um texto em prosa, e também na narração, que também é um texto em prosa. Lembrando que prosa não é conversa, prosa é um texto com parágrafos. Aí, pessoal, você tem dentro de cada parágrafo uma ideia núcleo e seus parágrafos não devem ser muito longos. Por favor, não façam parágrafos com mais de 7 linhas. 7 linhas é o máximo, é para estourar um parágrafo 7 linhas. Mais do que isso, seu texto vai perder a coesão. Seu parágrafo vai perder a coesão. Em que se expressa de maneira sumária e sucinta a ideia núcleo, que é o tópico frasal. O desenvolvimento, isto é, a explanação da ideia núcleo e a conclusão, mais rara, maiormente, nos parágrafos pouco extensos ou naqueles em que a ideia central não apresenta maior complexidade. O que acontece, pessoal? Geralmente, um parágrafo padrão
tem as 3 estruturazinhas de uma dissertação. Você vai colocar a ideia principal primeiro, que é o tópico frasal, depois você desenvolve esse tópico frasal e depois você dá uma fechada no tópico frasal. Se o tópico frasal não for muito extenso, dá para você fechar num parágrafo só. Senão você continua no próximo parágrafo, unindo as ideias através de recurso coesivo. Então, espero que vocês tenham entendido que o parágrafo, ele tem o tópico frasal, que é a ideia principal. Você desenvolve essa ideia principal e depois você dá uma fechada nessa ideia principal. E aí você parte para o próximo parágrafo, mudando o assunto e relacionando esse próximo parágrafo com o anterior através de recursos coesivos. Bom, agora nós temos então a estrutura do parágrafo. Qual é a estrutura do parágrafo? Tem o tópico frasal, não pode esquecer. O tópico frasal, pessoal, é a ideia principal do parágrafo. Ela vem primeiro, que é uma fase núcleo. Contém a síntese da ideia de todo o parágrafo. Depois, você tem as frases para desenvolver esse tópico frasal. Você vai desdobrar o tópico frasal, explicar, colocar causa e efeito, enfim. Você vai desenvolver o tópico frasal. E depois, dar uma fechada nesse parágrafo, né? Que é a frase de conclusão. São utilizadas para fechar o parágrafo, arrematando a ideia. E agora, pessoal, qual a importância do tópico frasal? Vou insistir nisso com vocês, porque eu sou insistente. Então, todo parágrafo seu tem que ter primeiramente o tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. E você bate em cima dessa ideia no seu texto em prosa. Então, olha só, o tópico frasal é de suma importância, tanto para quem escreve quanto para quem lê esse parágrafo. Por que para quem escreve e por que para quem lê? Para quem escreve, é importante para que não se perca, para que você, nossa, eu vou falar sobre tal coisa, mas eu não sei muito bem, então eu vou falar sobre tal coisa também, vou juntar tudo, fazer um bem bolado dentro do meu parágrafo. Não pode. Você tem que ter uma ideia principal do seu parágrafo. Então, quando você escreve e já tem essa ideia principal no comecinho, é só você desenvolvê-la. Não é fácil? Pois terá aquela ideia como base do parágrafo, evitando assim um aglomerado de ideias soltas. O tópico frasal será o seu norte. Você não vai acumular um monte de ideias soltas. Você vai ter uma ideia principal e vai desenvolver esta ideia. Para o leitor, o tópico frasal é importante porque, ao iniciar a leitura do parágrafo tópico frasal, ele já sabe qual é a ideia do parágrafo. Então, ele bateu o olho no começo do parágrafo, ele já sabe qual ideia você vai desenvolver. Olha que importante isso numa dissertação, pessoal. Você tem numa dissertação o primeiro parágrafo, que você apresenta a ideia e a tese. Depois, no desenvolvimento, logo no começo do parágrafo do desenvolvimento, você coloca seu tópico frasal. Qual ideia você vai desenvolver naquele parágrafo de desenvolvimento. Então, ele orienta o leitor e ele orienta quem escreve o texto. E aí, nós temos aqui um exemplo, e eu vou mostrar para vocês o tópico frasal, como essa pessoa desenvolveu esse tópico frasal e como ele fechou a ideia dentro do parágrafo. Então, vejam. Todos sabem que a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Então, este é o tópico frasal. Você bateu o olho e você já sabe qual é o assunto deste parágrafo, que trafegar pelas ruas da capital amazonense está difícil. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, pessoal, veja, ele desenvolveu essa ideia. Olha só, está difícil de trafegar. Por quê? Porque todo mundo tem carro. O número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Ele desenvolveu essa ideia que trafegar fica difícil. Só que a cidade não foi preparada para essa realidade, ou seja, a capital amazonense não está preparada para o número de carros que estão trafegando lá. Cresceu rapidamente e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Então, tudo isso, pessoal, esse meio aqui, ele desenvolveu essa ideia do porquê está difícil trafegar na capital amazonense.
tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal. Vamos ver se ele encerra essa ideia? Isso. Ele usou este recurso coesivo para retomar o que ele citou, o isso. Somado à falta de preparo dos motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Ele não fechou a ideia, então? Ele colocou para você qual é o tópico frasal, que era o problema do tráfego na capital amazonense. Ele desenvolveu por quê esse problema e ele fechou. Tudo isso causa o quê? Resultou nesse trânsito confuso e estressante. Então, pessoal, assistam às outras aulas em que eu vou explicar para vocês quais são as maneiras de vocês desenvolverem os parágrafos, quais são os métodos que vocês podem usar para desenvolver os parágrafos. Mas, em geral, todo parágrafo faz parte de um texto em prosa e ele tem que ter um tópico frasal, um desenvolvimento e uma conclusãozinha, ok? Então assistam às outras aulas para verem os típicos de tópico frasal. Até mais!